Graça e paz, queridos irmãos. Eu sou o pastor Carlos Rachid. Eu pertenço à Igreja Batista Shalom, aqui de Campinas. Nosso endereço é Rua do Açúcar, número 260, Jardim Chapadão, Campinas. Dia dos nossos cultos, todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, nós temos um grande culto de oração, uma poderosa pregação da Palavra de Deus para impactar e abençoar a sua vida. Na sexta-feira, às 7h30 da noite, nós temos um poderoso culto de oração e de libertação. Você que precisa de uma bênção, de uma vitória na sua vida, venha, participe, que com certeza nós estaremos orando, intercedendo por você, em nome de Jesus. No domingo, às 18h30, temos o culto do Senhor, culto da família, um culto de louvor e adoração a Deus e uma poderosa pregação da Palavra de Deus para abençoar você e a sua família. Você é o meu convidado todo especial. Eu gostaria, nessa live, nesta breve mensagem, deixar uma palavra de Deus, onde o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu quero falar sobre a diferença entre as duas naturezas de Cristo. As diferenças entre as duas naturezas de Cristo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 35, está escrito assim: E respondeu o anjo e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então nós observamos aqui, querido irmão, amigo ouvinte, nessa introdução aqui, diz aqui, olha, Cristo, como qualquer outro ser humano, nasceu de uma mulher, porém, o seu nascimento não aconteceu pela vontade humana, mas pela intervenção milagrosa do Espírito Santo, como diz Lucas capítulo 1, versículo 35. E ele também morreu e foi sepultado como qualquer outro homem, porém, ao terceiro dia ressuscitou poderosamente, e depois de acabar a obra da redenção, voltou-se para o Senhor. E a Bíblia diz aqui uma coisa interessante. Jesus, ele teve a mesma comparação como um homem mortal. A Bíblia diz que eu e você morreremos um dia. E a Bíblia diz que Jesus morreu, só que tem uma diferença em Cristo. Porém, ele ressuscitou no terceiro dia. Eu não conheço, além dos milagres que Jesus fez sobre ressurreição, de alguma pessoa que morreu e ressuscitou semanas depois. Não, meu irmão. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disto virá o juízo. Mas nós podemos ver aqui as duas naturezas de Cristo. E eu quero rapidamente comentar sobre isso com você. A Bíblia diz aqui, olha, pelo menos 4 fatores da crucificação de Jesus Cristo comprova a sua divindade. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que ao dizer, está consumado. Você sabe o que significa isso? Jesus realizou na cruz do Calvário tudo aquilo que tinha que ser feito, para que eu e você voltássemos ao Pai, através da nossa salvação, através do perdão dos nossos pecados e da nossa redenção. E a Bíblia diz aqui que a obra da salvação em favor do homem se cumpriu, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então, nenhum ser humano, nenhum sacrifício de nenhum outro homem, de nenhum outro ser, pode salvar eu e você. A Bíblia diz que Jesus diz assim, ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Irmão querido, amigo, se você um dia deseja estar no céu, ao lado de Deus, conhecer toda a divindade, toda a glória, todo o poder que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, você precisa seguir as instruções da Bíblia.
Nenhum outro tipo de aplicação, nenhum outro tipo de estudo poderá redimir, poderá salvar você. Pode te abençoar, pode te ajudar em alguns momentos da tua vida, mas salvação somente através da pessoa de Jesus. E a Bíblia continua dizendo aqui, que ao ser crucificado, como diz Paulo lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: Jesus pagou as nossas dívidas com Deus. O pecado cria em mim e em você uma dívida com Deus. Não é uma dívida física apenas, é uma dívida divina, é uma dívida espiritual, que só através de Jesus você e eu poderemos pagar. Você quer ver um outro texto? Paulo escrevendo lá em Efésios, capítulo 8, ao versículo 10, ele diz assim, olha: ao subir, levou cativo ao cativeiro. A Bíblia diz aqui, olha, ou seja, Jesus tirou o justo do Hades. Olha que coisa interessante, quer dizer, Jesus pagou o preço pela minha e pela tua salvação. E você, querido amigo, irmão, ouvinte, ainda tem coragem de rejeitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Ah não, Jesus Cristo foi um homem comum. Não, meu irmão, eu estou mostrando aqui para você a divindade de Cristo como homem e como Deus. Que coisa maravilhosa. E a palavra de Deus diz aqui, Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, ele diz assim, olha: ao terceiro dia ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus Cristo reinará com poder sobre todo o mundo. Você sabe o que significa? A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus, no céu, na terra e embaixo da terra. Então por isso que está escrito que ele vai reinar com todo o poder e com toda a glória e majestade. A Bíblia diz que todo olho o verá. Mas será que você que vai ver essas maravilhas vai participar delas? Você tem se preparado? Você tem entregado a tua vida a Cristo? Você tem confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Para que você tenha direito de um dia reinar com Cristo na eternidade para todo sempre? Porque a palavra de Deus diz aqui o segundo aspecto sobre as duas naturezas de Cristo. Ele diz aqui, olha que coisa interessante. A diferença entre o Cristo homem e o Cristo glorificado. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz aqui, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, que ele tomou a forma de homem. Jesus Cristo, ele deixou toda a sua glória, toda a sua divindade para vir neste mundo e se tornar um homem como eu e você, um ser humano. Mas a Bíblia diz que sobre ele estava toda a glória de Deus, mas ele não usou dessa glória para realizar a sua obra, mas ele usou a sua humanidade. A Bíblia diz que quando ele voltar, aí ele vai usar a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua divindade. Ele não vai vir como aquele homem simples, como aquele imortal, aquele humano, mas ele vai vir como Deus, o Todo-Poderoso, cheio de poder, cheio de glória e cheio de virtude. Eu e você devemos nos preparar para que um dia possamos fazer parte disso. A Bíblia diz, Paulo escrevendo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, olha: foi humilhado pelo homem. Quer dizer, Jesus Cristo foi humilhado pelos homens. Agora, eu e você muitas vezes somos humilhados pelas pessoas. Agora, Jesus Cristo, ele tinha que passar por esse processo. Ele tinha que viver na pele, na carne, aquilo que eu e você vivemos, aquilo que eu e você passamos, aquilo que eu e você enfrentamos. Então eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo diz assim: se creres, farás a obra de Deus. Irmão, se você crer em Cristo, o poder dele será
transferido para você, e você será capacitado em nome de Jesus para fazer aquilo que Deus designou que eu e você fizéssemos nessa terra para a sua glória e o seu louvor. Querido irmão, olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós reconhecemos as duas naturezas de Cristo. Nós só temos uma natureza, que é a natureza humana, mas um dia nós vamos ter a natureza divina. Jesus não, ele tinha a natureza humana e ele tinha a natureza divina. Senhor, derrama a tua bênção sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, sobre aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Toca para curar, para remover o coronavírus, Senhor. Toca para curar o câncer, a AIDS, a tuberculose, Senhor, o problema de respiração, o problema de pulmão, o problema de coração, o problema de pele, de nervos, de ossos. Toca da cabeça à planta dos pés e vai removendo toda a enfermidade, toda a doença, toda a miséria, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a tristeza, toda a depressão. Saia agora, em nome de Jesus. Que esta pessoa seja alcançada pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bênção, pela tua vitória, pelo teu milagre. Eu profetizo a bênção e a vitória do Senhor sobre a vida do meu irmão, do meu amigo, do meu ouvinte. Eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.